Olá, a todos mais uma vez. Estamos aqui para apresentar mais uma palestra para o quarto seminário do SPA. Hoje temos connosco a doutora Maria Leonor Delmas, formadora e mentora comportamental, PhD em Gestão de Pessoas e Psicologia Positiva e ainda palestrante internacional, entre muitas outras funções. Hoje a doutora vai nos trazer uma palestra muito interessante de tema saúde mental e bem-estar pessoal e profissional. Olá, doutora. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão estar me assistindo, mas eu quero que vocês se sintam muito bem-vindos a esse encontro sobre assunto que interessa a todos, pois estamos falando sobre as vivências de cada um de nós. Estamos vivendo um momento muito difícil, onde há muitas mudanças comportamentais, há muitas mudanças de perfis, há muitas mudanças etárias, porque uma das coisas que tem preocupado muito a todas as pessoas que cuidam de saúde mental e bem-estar é a grande geração prateada que vem se impondo, porque nós vamos viver muito mais do que vivíamos. Então, entre 60 e 80 mais, criou-se um novo perfil social e ainda não há espaço profissional para todos. Então, um dos grandes conflitos da saúde mental e o bem-estar pessoal e profissional é esse público está buscando colocação, está buscando se manter ativo do lifelong learning, está se atualizando e, ao mesmo tempo, ele precisa estar em harmonia com aqueles mais jovens que estão entrando no mercado. Então, um ponto que preocupa muito a nós, é um ponto de profunda atenção, exatamente relacionado à saúde mental e bem-estar, é a questão da intergeracionalidade. Então, isso é um ponto que a gente sabe que está trazendo muita preocupação, e principalmente no que tange ao lado feminino, né? A mulher perde muito espaço, ela já perde normalmente, mas na questão da saúde mental e bem-estar, nesse momento social que a gente está vivendo, isso se torna mais relevante. Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso encontro. Eu gostaria de começar nossa conversa, nosso papo, buscando reflexões, mas uma reflexão nesse momento muito simples. Como você está realmente se sentindo hoje? Não apenas um tudo bem, eu estou bem, mas como você está se sentindo lá no fundo. Muitas vezes, a correria do nosso dia a dia, esquecemos de parar e fazer essa pergunta a nós mesmos. Vivemos num mundo onde a pressão por sermos perfeitos, produtivos, inabaláveis, é constante. Entretanto, muitos desafios pessoais, responsabilidades profissionais nos assolam, e muitas vezes sentimos que não podemos nos permitir uma mínima pausa para respirar, para sentir, para sermos o que somos, humanos. Mas aqui está uma verdade essencial. Cuidar de nossa saúde mental não é um luxo, é uma necessidade. Se vamos viver mais, se já estamos vivendo mais, se as populações estão invertendo a pirâmide etária e ficando mais idosas do que jovens no mundo inteiro, isso não é prerrogativa de um país ou de outro, isso é uma questão quase que planetária, né? A gente tem uma necessidade, uma urgência em cuidar da nossa saúde física e mental. Uma coisa que nós, pesquisadores dessa questão de saúde mental e bem-estar, fica muito claro para nós, é que quando o nosso corpo adoece, a nossa mente já adoeceu faz tempo. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar cuidando da nossa saúde mental. Cada um de nós tem uma história. Nós somos únicos, seres únicos. Nada nos torna semelhante aos outros, pelo menos não além dos sermos humanos e pertencemos à mesma categoria, mas somos essencialmente diferentes. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma batalha interna, que talvez nem todos conheçam, e nem por isso deixa de fazer parte dessa experiência humana. Mas precisamos falar sobre isso, precisamos entender que não estamos sozinhos. E eu vou repetir isso em algumas vezes, porque buscar ajuda
não é um ato de covardia, é um ato de coragem. É um ato de coragem que nos permite ficar íntegros, vivos, participantes e colaboradores com todas as pessoas que nos cercam. Hoje a gente está aqui para explorar o que significa saúde mental e bem-estar, para servir como um alerta, uma sirene vigorosa que diz: presta atenção nisso aí, presta atenção no que está acontecendo, olha no espelho, se apresenta a você, conta para você a tua própria versão de você mesmo. Tudo isso vai ajudar a gente a buscarmos essa saúde mental tão necessária para que o nosso corpo também se ponha saudável. Então, a gente vai explorar junto o que podemos fazer para gerar esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal, eu comigo mesmo, entre a nossa vida, eu com o outro, e a nossa vida profissional. Qual é a satisfação que a minha vida profissional me dá? Quais são os propósitos que eu transfiro para essa vida pessoal e profissional? Porque sem propósito, a nossa vida fica esgarçada, fica frágil. Porque, no final das contas, toda a nossa saúde mental vai ser a base sobre a qual nós vamos construir todas as outras partes da nossa vida, afetiva, mental, racional, de convivência, de doação, de construção dos nossos relacionamentos, da nossa doação para com o outro, para com nossos filhos. Eu tenho uma experiência muito grande em termos de família, porque eu tenho 3 filhas e 6 netas. Então, eu convivo com várias gerações no mesmo gênero, né? Vamos dizer assim, mas a troca de experiências é muito rica e a gente precisa estar com a nossa saúde mental muito equilibrada para a gente poder absorver, aproveitar e trazer benefícios para nós, ao mesmo tempo que entregamos benefícios para os outros, né? O que é, então, a saúde mental? Saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, suas próprias competências. Se a nossa saúde mental estiver desajustada, nós vamos ter muita dificuldade em perceber o que temos de melhor, porque a tendência de quem está com a saúde mental não harmoniosa é se achar menor, é se tornar insignificante diante de si mesmo. Então, mais do que nunca, nesse mundo que a gente está vivendo, a busca pela saúde mental é uma questão fundamental. Saúde mental é um estado de bem-estar, em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades e competências. Ele pode lidar com os estresses normais da vida, trabalhar produtivamente e contribuir para a sua comunidade. Por que eu estou falando de estresses normais da vida? Porque nós temos os estresses traumáticos, que nós não temos ingerência sobre eles. Temos ingerência nos processos e nas coisas que eles causam em nós, nos efeitos que eles produzem em nós. E é importante, para que todos fiquem mais tranquilos, que a gente diferencie saúde mental e doença mental, esclarecendo que todos temos saúde mental, assim como todos temos saúde física. Quando a gente tem algum tipo de abalo, algum tipo de desarmonia, ou que a gente tem alguma perda que nos provoca movimentos internos não tão satisfatórios, a gente tem uma ausência dessa saúde mental. Mas isso não quer dizer que nos tornemos doentes mentais. Isso é um outro campo que nós vamos trabalhar também. Mitos e verdades. Toda a questão da saúde mental e do bem-estar vem cercado de mitos e verdades. Desmistificar crenças comuns como problemas de saúde mental são sinais de fraqueza. Não são. A gente não tem poder para eliminar esta possibilidade. Então, não é uma escolha. Se não é uma escolha, não são fraquezas. E outra coisa, as pessoas com doenças mentais são perigosas. Não. Isso não é uma questão genérica. Claro que podemos chegar a algum tipo de agressão para com o outro, mas isso não é uma característica básica das doenças mentais. As pessoas não são perigosas, elas são tratáveis, elas são acompanháveis, elas têm medicamentos que controlam todas as disfunções que uma doença mental
pode procurar. Então, vamos lá. Fatores que impactam a nossa saúde mental. Primeiro, fatores pessoais. Discutir como a genética e o histórico familiar podem predispor uma pessoa a problemas de saúde mental. Quando nós somos gerados, nós recebemos uma série de influências, nós recebemos uma porção de impactos, de inputs, que fazem que nós tenhamos tendências para alguns comportamentos, mas isso não é determinante. A gente pode aprender a lidar com eles. Mencionar os impactos de eventos traumáticos ou estressantes, como abusos, perdas de um ente querido, mudanças significativas na vida, isso podem ser motivos de desestabilização da nossa saúde mental. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos recursos. E se vocês lembram, lá no início, eu mencionei para vocês, buscar ajuda quando a gente sente que a maré não está a nosso favor, é uma demonstração de força, de lucidez, de inteligência, de saber que eu tenho saída, que eu não preciso sucumbir àquilo que está me acontecendo e que está me tornando uma pessoa instável. Nós temos imensos recursos, nós temos imensas possibilidades de resolvermos as nossas questões de saúde mental de forma satisfatória. Nunca entrem em pânico ao primeiro sinal de não estou bem, estou triste, estou com medo de entrar em depressão, porque tudo isso pode ser atendido de forma comportamental, de forma clínica, de forma emocional, de apoio de uma pessoa querida que esteja ao nosso lado, que nos ofereça o ombro, que nos ofereça as mãos, e a gente vai buscar socorro no acolhimento dessas mãos, no acolhimento desse coração que está ali disponível a nos ajudar. Mencionar os eventos traumáticos, nem sempre a gente consegue evitar esses eventos. Por exemplo, a perda de um ente querido, mesmo que a gente, às vezes, faça tudo que nos pareça possível, tudo que esteja ao nosso alcance, nós não somos Deus, nós não somos infalíveis. E, às vezes, esse ente querido vai brilhar no outro universo. E a gente sente aquela perda. Então, uma coisa que eu gostaria muito de dizer para vocês, que eu tenho atendido muitas pessoas nessa questão, é que quando a gente é abandonado, fisicamente abandonado, a gente fica muito frustrado em relação a isso. E quantas pessoas já não foram abandonadas? Mas quando a gente perde alguém e vai para outro universo, a gente vai preencher esse buraco, essa perda, com saudade. Saudade é um sentimento positivo. Podemos trabalhar os dois? Com certeza que podemos, mas nem sempre a gente consegue fazer esse trabalho de uma perda por abandono sozinho. Porque não tenhamos dúvidas que nada acontece na nossa vida que faça em branco nessa nossa história. Nós somos um imenso baú de informações, de memórias, um balaio, como dizia minha avó. Nós temos um balaio que vai sendo preenchido com muitas coisas boas ou não tão boas ao longo da nossa vida. Nós jamais morreremos do jeito que nascemos, porque há muitos eventos que ocorrem durante a nossa história, de saúde física, de saúde mental, de estabilidade emocional. Então, procurem socorro se alguma vez, alguma coisa mostrar a vocês que eu não estou tão bem quanto eu deveria estar. Há tempo para que a gente possa evitar que a coisa se cristalize, que a nossa situação de falta de saúde mental se amplie e que fique mais difícil a retomada da nossa saúde mental. Recordem bem, mais difícil, jamais impossível. Não tem impossível para nós. Impossível é uma palavra que nós não vamos permitir que entre na nossa história. Então, como eu sou recheada de informações externas, eu sou uma pessoa que vai se desenvolvendo. Os valores genéticos, eles são determinantes em algumas situações. Nas situações comportamentais, não são necessariamente determinantes. Vai depender muito de com quem eu vou conviver ao longo da minha vida, quem são as pessoas que vão estar ao meu lado, o quanto de carinho eu vou receber,
a gente vira, às vezes, muitas costas, porque o carinho que a gente gostaria de receber, a gente não recebe. Mas a gente esquece de olhar todo o carinho que a gente recebe, e porque não estava na nossa lista de prioridades, a gente descarta, mas ele está ali, nos oferecendo socorro, nos oferecendo apoio, na figura de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma avó. A avó faz parte da nossa vida. Ela não está ali só porque ela é avó, porque é mãe da mãe ou do pai. Ela está ali porque a relação afetiva com os avós, os bisavós e com a geração, a descendência, né? Ela está ali porque precisamos desse apoio incondicional. Naquele momento, pai e mãe têm a obrigação de educar porque querem que a gente seja gente na vida. Mas os avós é amor puro, é afeto, é doação, é apoio. E a gente não precisa ter medo de olhar para aquele avôzinho, para aquela avózinha, e dizer, vô, preciso tanto de um colinho. E aí a nossa saúde mental faz um roda-moinho e a gente começa a recuperar toda a nossa saúde mental, né? Sintomas e problemas de saúde mental. Sintomas como tristeza persistente, extrema fadiga, dificuldade de concentração e mudanças nos hábitos de sono e apetite. É importante que vocês prestem atenção a esses sintomas. Nenhum corpo, nenhuma mente sucumbe de repente. Se alguém já ouviu algum engenheiro falar sobre isso, quando ele fala de obras de arte, ou seja, pontes e viadutos, ele não vai admitir que alguém diga, ruiu de repente. Toda ruína de alguma coisa construída, ela dá sinais. E quando esses sinais são dados, é hora da gente correr para atender esses sinais e tornar esses sinais amenizados e até, talvez, quem sabe, desaparecidos. Então, eu vou só repetir para ficar bem no imaginário de vocês. Listar sintomas como tristeza persistente. Gente, não confundam estado depressivo com depressão. Depressão é uma doença grave. Estado depressivo, ele é temporário e ele dá sinais. Se eu perceber que eu estou mais triste do que de hábito, por favor, vamos começar a buscar ajuda. Fadiga, estou exausto, procrastino o que posso e o que não posso, me falta energia. Energia é porque alguma coisa não está bem na minha mente. Dificuldade de concentração, me distrai por tudo, não tem perseverança, não tenho nada disso. Então, eu preciso me perceber e correr atrás para a gente poder resolver isso a tempo. E mudanças no sono e no apetite. Esses são sinais muito fortes de que tem algum problema na minha saúde mental. A identificação precoce, ressaltar a importância desse reconhecimento, desses sinais, ajuda a evitar o agravamento dos problemas. Toda doença, seja qual for, eu não vou chamar a nossa questão da nossa saúde mental de doença, é um estado de não saúde mental, ela tem possibilidade de dar sinais e a gente precisa aprender a percebê-los. Não descartem, não desvalorizem esses sinais que a gente acabou de ver. Estratégias para o bem-estar pessoal, autocuidado. Discuta com você a importância de manter a rotina do seu autocuidado saudável, dieta balanceada, exercícios regulares e sono adequado. A gente dorme muito mal, muito pouco. Eu tenho acompanhado pessoas no mundo corporativo e a perda do sono, ou não criar espaço de horas suficiente para a gente dormir, ele pode gerar uma grande crise de burnout. E a pessoa aí vai ficar de cama, vai precisar se ausentar do trabalho, porque precisa se resgatar, porque precisa criar um ambiente corporal mais benéfico. A gente sugere sempre que, quando a pessoa começa a perceber algumas coisas desse tipo, tem duas ações comportamentais que a gente pode fazer, vocês podem fazer em casa, sozinhos, que é o mindfulness e a meditação. Mindfulness e meditação são práticas que podem ajudar a reduzir o estresse e aumentar o bem-estar geral. Por quê? Põe a nossa mente no prumo. Sugerir técnicas relativamente rápidas, como exercícios de respiração e momentos de pausa para reflexão.
10 minutos. Nem precisa de 10 minutos, 5 minutos de inspira pelo nariz e expira pela boca, porque isso exige que a tua mente esteja pensando no processo de respiração, vai ajudar muito na nossa saúde mental. Com criança, a gente usa muito essa expressão. Cheira a florzinha, só para a velhinha. Imagina a florzinha, imagina a velhinha. Isso a gente trabalha com crianças, mas nós, adultos, podemos fazer o mesmo exercício. Inspirar e respirar. Quem começa a ficar craque e fazer isso automaticamente, é como se nós limpássemos a mente de tudo que nos causa dor e a gente entregasse o nosso corpo para a luz da saúde mental. Relacionamentos estáveis. Fujam de relacionamentos tóxicos. Muitos casais, muitas pessoas, filhos e pais, relações afetivas, são pontos de criar falta de saúde mental. São relacionamentos tóxicos, são relacionamentos de pessoas que têm transtornos de comportamento, como o narcisismo, por exemplo, pessoas mitômanas que impedem o nosso fluir, que o nosso fluir de comportamento, de vivência seja tranquilo, seja assim um rio límpido e tranquilo, né? Então, sugerir maneiras de fortalecer esses relacionamentos saudáveis, comunicação aberta, empatia e passar tempo de qualidade juntos. São coisas tão simples que nem precisariam estar sendo mencionadas aqui, porque são realmente coisas que precisam ser feitas, fazem parte da nossa vida. Equilíbrio, vida e trabalho, se a gente está falando do bem-estar profissional, aposta em técnicas de gerenciamento de estresse, como, por exemplo, organização do tempo. Se nós fizermos uma boa gestão de tempo e de risco, nós vamos ter tempo para atividades que nos fazem relaxar, como ouvir música, parar, sentar, fechar os olhos, respirar, sentir a beleza da natureza, uma caminhada, e aí a gente vai estar gerenciando o nosso estresse. Cultura do bem-estar no trabalho. Discutir com as empresas, se nos for possível, um ambiente de trabalho saudável. A cultura organizacional de uma empresa, ela é muito importante nesse momento. Se nós temos uma cultura estressante de um chefe, de um líder, que é mais um carrasco do que um amigo, do que somente um líder gerador de resultados de forma humanizada, porque hoje se trabalha muito com a gestão humanizada, porque sabemos que, se ela não houver, a vida já é suficientemente estressante. Nós vamos estressar aquele nosso funcionário de tal tamanho que a produtividade dele vai cair. Então, uma empresa que investe em toda essa cultura de bem-estar no trabalho, ela está trabalhando para ela, que quanto mais saudável for teu corpo profissional, mais resultado ela vai ter. Recursos de apoio, então. Onde buscar ajuda? Vamos buscar ajudas quanto necessário em terapeutas, psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio e linhas de ajuda. E eu não vou deixar para o final, não, vou deixar com ênfase para amigos que saibam nos ouvir e que a gente confie que dele não sairão críticas, e sim, estou ao seu lado. Mas não faça isso, você está exagerando, isso a gente não quer. A gente quer pessoas de, tudo bem, eu estou aqui com você, quando você precisar, eu estou aqui do seu lado. Que abracem, que sejam empáticos, que compreendam e não censurem. A censura é um inimigo do bem-estar e da saúde emocional. Então, vamos buscar nesses profissionais toda a saúde que nós podemos encontrar via o suporte deles. Importância do suporte. Enfatizar, eu vou enfatizar, já falei isso com vocês, que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força e coragem. A humildade de entender que eu preciso do outro nesse momento e que eu vou pedir ao outro, seja profissional ou não, que esteja ao meu lado, é uma forma gigantesca de coragem. Porque eu tenho que entregar que eu preciso do outro, que nem todo mundo está pronto para isso. Exemplos para esclarecer a questão da saúde mental. Reforçando, saúde mental não é doença mental.
é falta da saúde mental. Alguém pode se sentir deprimido após a perda de um ente querido, mas com o tempo e com o suporte emocional, essa pessoa começa a se sentir melhor. No caso da doença mental, vai haver necessidade de medicamentos. Tá? Uma pessoa, por exemplo, de transtornos de doença mental, com transtorno de ansiedade generalizada, ela vai experimentar uma ansiedade intensa e persistente, muitas vezes sem uma razão clara, e que interfere significativamente em suas atividades diárias, sem uma terapia especializada, e às vezes não há como fugir de medicamentos, com certeza a gente vai ter um quadro que vai persistir, porque essas doenças mentais não se tratam sozinhas. Eu também não vou generalizar. Tem pessoas que têm um poder mental tão forte, tão forte, tão forte, que elas se autocuram. Isso existe. Isso não é brincadeira. Isso não é conto de fadas. Isso é verdade. Mas precisa partir de uma mente muito trabalhada para se autoajudar, né? Importância de reconhecimento e tratamento. E para concluir com vocês, que eu acredito que eu tenha sido clara na diferença entre saúde mental e doença mental, a gente tem tanto falta de saúde mental, quanto as doenças mentais são questões importantes que afetam muitas pessoas. Se eu quero uma vida de felicidade, e hoje a felicidade é uma ciência, hoje todos os cientistas que têm a sua mente aberta reconhecem que a felicidade é a busca da humanidade. Se eu quero um curso melhor, é porque eu quero ser mais feliz. Se eu quero um emprego melhor, é porque eu quero ser mais feliz. Se eu quero uma família amorosa, é porque eu quero ser mais feliz. Se eu quero ser pai ou mãe, é porque eu quero ser mais feliz. Então, a felicidade é o leito do rio que conduz toda a nossa vida. E isso, para que isso possa acontecer, é vital que a gente esteja inserido e seja também um executor, um promotor de questões de cultura e compreensão, de apoio, onde se possa ajudar o outro, a nós e ao outro, em qualquer problema de saúde mental, grande ou pequeno. Que ele seja visto como um passo necessário e corajoso, reconhecer e tratar essas questões de forma adequada, significativamente, a qualidade de vida e o bem-estar geral de um indivíduo vão brilhar. Nós somos seres humanos perfeitos. Nós nascemos para brilhar. Nós somos dotados, mesmo as pessoas que a gente pode olhar e dizer assim, mas quanta deficiência física ou mental tem aquela pessoa? Mas aquela alma humana tem o direito de ser feliz. Então, a gente sabe que, às vezes, a gente que lida com pacientes de diversos comportamentos, percebe que a doença física, né, os males físicos, são mais dolorosos e mais difíceis de serem superados do que os problemas mentais, porque a pessoa que porta algum problema de doença mental, por exemplo, um portador de síndrome de Down, uma criança com autismo de estado mais severo, ela pode se sentir, mesmo que ela não contribua, ela pode se sentir amada por todas as pessoas que a cercam. E aí ela pode se sentir feliz porque tem a companhia daquelas pessoas. Não esqueçam, felicidade não é bônus, é direito. E eu preciso da minha saúde mental em estado de equilíbrio, o meu bem-estar sendo produzido para que eu viva essa felicidade da qual eu fui dotada. Todo ser humano foi dotado. Perdoem-se. A gente vê muitas pessoas vivendo crises de bem-estar e crises de saúde mental, que são pessoas que não se perdoam, são pessoas que se punem, são pessoas que se criticam, são pessoas que se desmerecem, são pessoas que se desvalorizam, estão sempre perdendo em relação ao outro, porque não se perdoam. A gente precisa entender que o passado não se mexe mais. Pelo passado, eu não posso fazer mais nada. Pelo passado, eu só tenho que tirar o que eu aprendi. E daqui para frente, construir um futuro de felicidade que eu tenho direito. Saúde mental e bem-estar não é prêmio, é direito. Agora, nós, donos daquele corpo, daquela mente, que está naquele momento de certa forma, desequilibrada,
ele pode sim trabalhar por ele e se tornar uma pessoa livre, livre para ser feliz, para amar, para ser amado, para olhar com gratidão pela vida, porque uma gratidão, o ser grato ajuda muito na nossa saúde mental. Na psicologia positiva, a gente aprende muito isso. Não é que eu vou parar de sonhar com coisas que eu gostaria de ter, mas em nenhum momento eu deixo de ser profundamente grato com aquilo que eu já tenho. A gente não pode passar a nossa vida inteira sonhando com aquilo que a gente não tem. Pode sonhar, sim, pode correr atrás, mas isso não pode ser o lastro da nossa saúde mental. A nossa saúde mental está lastrada em cima da minha gratidão com aquilo que eu já consegui. E, mais uma vez, perdoe-se, perdoe-se, perdoe-se. Perdoe sua ancestralidade, perdoe tudo que vocês vão deixar para a sua descendência, porque se nós não nos perdoarmos, nós vamos passar as nossas dores para a nossa descendência. Então, nós podemos romper esse ciclo. Eu vim para ser feliz. E para ser feliz, eu preciso parar de me punir. E se eu me puno muito, eu provoco doenças, porque eu acho que essa é a minha maneira de dizer: você não merece ser feliz. E nós merecemos, com certeza. Eu torço muito para que vocês rapidamente percebam o quanto podemos transformar a nossa vida num mar de felicidade, mesmo que tenhamos muitos obstáculos para ultrapassar, mesmo que tenhamos momentos que a gente fica louco. O que eu faço agora? Como que eu vou resolver isso? Relaxa, foco, respira, inspira e respira. E permita que a sua mente se acalme. Não durma sem antes parabenizar vocês por tudo de bom que vocês fizeram naquele dia. Vamos ajudar a alimentar a nossa saúde mental para que a gente possa ser o que a gente veio para ser, pessoas felizes. Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo. Sorte não é bem assim, sorte é muito suor e lágrimas, né? Mas digo no sentido de que vocês sejam abençoados. E abençoados nós já somos, apenas não chegamos a perceber. Então, olhem para os lados, olhem para a natureza, olhem para a beleza das pessoas, olhem no espelho e vejam a beleza que você é, e seja grato. A gratidão é a melhor forma para o equilíbrio emocional. Eu espero de coração que a vida de vocês seja repleta de luz e abundância. E muito obrigado por a gente ter estado junto no dia de hoje. Muito obrigada, doutora. Em meu nome, em nome de toda a equipa de SPA e toda a organização destes seminários do SPA, queremos agradecer-lhe pela excelente palestra e por ter contribuído para enriquecer todos o que ouviram. Muito obrigada.